Saturno, no nosso mapa, na verdade, ele é um grande reloginho. E Sim. eu gosto muito de falar de Saturno fazendo uma correlação com os setênios, né? Quem estudou um pouco de antroposofia ou de biografia humana vai saber um pouco o que é essa coisa dos setênios, que é essa teoria de que a vida ela é organizada em grandes blocos de 7 em 7 anos. Então, isso faz muito sentido. A gente ouve falar sempre da crise dos 7 anos, do casamento, o 7 é um número muito pontual, né? Muito específico, e tem muita coisa que gira em torno do 7. Então, os setênios, na parte do desenvolvimento humano, da antroposofia, é um grande organizador da vida em blocos. E é muito interessante porque a gente olha para o Saturno e os grandes ciclos dele, de marcas, de pontos no nosso mapa, acontecem de 7 em 7 anos. Então, tem muita correlação, fica muito interessante a gente pensar. Muito. Né? Então, se a gente olhar o primeiro setênio, que é dos 0 aos 7 anos, né? Aos 7 anos é quando o reloginho de Saturno bate a primeira batelada ali, né? Então, ele faz um aspecto de quadratura com a posição que ele estava no seu mapa. Você nasceu com Saturno aqui, 7 anos depois, ele vai andar 90 graus daquela posição que ele estava, então ele bate um martelo ali. Então, é interessante porque aos 7 anos é quando a criança começa a se desprender um pouco daquele teto protetor do lar, da família, deixa de ser tão dependente da mãe, começa a assumir algumas responsabilidades em casa, né? Começa Esse aquela é o coisa, você ponto. tem que guardar seu brinquedo, Isso. aí você começa a sua vida escolar, você tem dever de casa para fazer. Então, aí a gente começa a ganhar uma carga de responsabilidade. E é muito interessante a gente notar que esse primeiro chamadinho de tenho coisas para cumprir, eu não sou só a criancinha mimada, é justamente na primeira quadratura que Saturno faz no nosso mapa. Sim. Né? E outra coisa bacana é a gente ver que esse primeiro setênio, pela antroposofia, é um período regido pela Lua. Ou seja, do 0 ao 7, a criança está sob os cuidados da mãe, tá naquela coisa é onde a gente constrói as nossas memórias infantis, né? De onde depois a gente vai trazendo isso, reverberando pela vida adulta. E é aquilo, né, Ed? A Lua ela é de fases, então, né, nesses primeiros 7 anos é onde a criança constitui uma rotina, onde ela vai mudando, modulando, e os dias são quase todos iguais, porque ela está aprendendo como funciona a vida. Então, esse funcionamento lunar, da proteção do lar, do colo da mãe, é muito forte. E quando esse martelo de Saturno bate nesse primeiro setênio ao 7, esse segundo setênio é regido por Mercúrio. Ou seja... Peraí, deixa eu só falar duas coisas aí desse primeiro. Que você falou, né? Das responsabilidades, e também é quando a gente vai para a escola. E também, só relacionando, como tudo é perfeito na astrologia, assim, as ligações. Porque primeiro você falou que é regido pela Lua. Para quem não conhece a astrologia, a Lua é ligada à mãe. A casa, ao lar, né? É o lar, a casa. Só que também, quando ele vai para a escola, aos 7 anos, normalmente, é quando ele começa a ter contato com o social e ter a responsabilidade social que tem a ver com a casa que ele rege. Que é a 10, né? Exatamente. Né? E uma outra coisa, ligando um pouquinho com a parte da kármica, também e espiritual, né? Aos 7 anos é quando a gente também começa a esquecer, desliga as memórias da vida anterior, para quem acredita em reencarnação. É muito louco isso, né? Assim, de mais umas referências que são muito interessantes é que aí quando a gente está nessa idade em torno do 7, é quando a gente está terminando de trocar os dentes de leite, né? E dente é regido por Saturno também. Então você começa a ganhar os dentes permanentes, aqueles ossinhos muito legal. Que você vai usar para digerir a vida, né? Porque, meu amigo, você vai precisar. É muito louco. E outra coisa também interessante dessa idade, que também marca esse ingresso na vida escolar e esse contato com outras crianças e tudo mais, é aquela fase que a criança fica doente pra caramba, né? Toda hora tá com alguma coisa. Verdade! Então, em torno do 7, é quando a gente tem, na verdade, e isso tem uma outra teoria
né? Inclusive amparada pela medicina, de que a gente tem uma completa renovação celular de 7 em 7 anos. Então, essas doenças e os vírus e tudo que a gente ganha de presente nessa sacolinha de Saturno, isso vem também como essa forma de troca de substâncias necessárias, dessa renovação celular, da gente criar anticorpos. Então, o corpo começa o seu processo de amadurecimento e a gente aprende, desde então, que a vida não vai ser moleza, né? E que a gente vai ter que viver alguns processos necessários aí para a gente amadurecer. Sim, sim, sim. E aí, essa Team Focus, não exatamente aos 7 anos, mas é quando começa, né? E claro, para quem lembra, né? Para quem lembra, porque a maioria de nós não lembra, né? Mas quem lembra é quando começa a coisa esvanecer, né? A ligação. Então, na verdade, o que eu sei um pouco disso, Thalita, um beijo para você em primeiro lugar. Thalita. A Thalita. Que esses 7 anos tem a ver com uma fase em que a gente termina, isso espiritualmente falando, né? Que a gente termina o processo encarnatório. Então, é como se aos 7 a gente fez o download aqui. Então, a gente corta e aí você entra mesmo na vida adulta, lidando com a realidade e alguns links espirituais que você tinha muito mais forte com o outro plano, porque você estava no processo ainda de se ligar de um para o outro, isso fica meio que anestesiado, porque aí você bota o pé na realidade, né? Você não tem mais muito essa opção de estar ligada também. Então, por isso, essa coisa das memórias, que também vão ficando diferentes. Muito louco. Né? Eu vou até fazer que a gente até comentou, né? Eu vou fazer aqui uma recomendação ligado a isso. Tem no Netflix uma série nova chamada Vida Após a Morte. Não precisa assistir todos os episódios, são 6 ou 7, mas o último fala sobre reencarnação e fala sobre esse negócio das memórias. É muito interessante. Então, quem quiser, assiste aí. Vida Após a Morte no Netflix.